Nosso pastor, ele não pôde estar conosco nessa noite e pediu para que eu desse continuidade aos estudos de Gênesis. Então, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus onde o pastor parou. Onde o pastor parou? Parou em Gênesis. Qual capítulo? 11. Vamos passar então para o 12. Só que o pastor, ele tem a instrução de Deus, a capacidade, o preparo de dar um capítulo inteiro. Eu vou devagar, tá? Só 4. Do 1 ao 4, capítulo 12, do 1 ao 4. Agradecer também os nossos visitantes, os nossos convidados que estão conosco. Que Deus possa abençoar a vida de vocês ricamente. E também aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão. Agradecer ao Carlos, que está aí firme e forte, ajudando. Queridos, Gênesis capítulo 12, verso de 1 ao verso de número 4. Daniel, você pode fazer essa leitura em voz audível? Vou te passar o microfone, peraí. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. E Abrão partiu, obedecendo ao Senhor. Vamos orar só mais uma vez? Pai, em nome de Cristo Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de orarmos, ouvirmos, meditarmos, cantarmos sobre o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nessa noite, que o Senhor possa vir ao nosso encontro e falar aos nossos corações em nome de Jesus. A oração que fazemos, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo ao Senhor que ministre aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, homens, quem aqui gosta dos homens, quem gosta de assistir futebol? Futebol. A maioria levantou a mão. Quem gosta de um bom filme, levanta a mão. Todo mundo, homens, mulheres. Imagine você sentado, eu amo assistir seriado e filme, mais que futebol. Não gosto tanto assim de futebol. Gosto de seriado e de filme. E é incrível que como eu tenho poucas oportunidades de fazer aquilo que realmente eu gosto. Mas é só eu me sentar na frente da televisão para poder assistir aquilo que eu gosto, para poder fazer algo para relaxar. Eu ouço uma voz lá no fundo gritando: amor, leva o lixo. Agora eu quero fazer uma pergunta: quem gosta de levar o lixo? O Anilton gosta, a Dulce treinou o Anilton bem. Né? Tem que ser, né? Não tem jeito. Agora, uma outra pergunta, completamente diferente. Quem gosta de uma casa sem lixo? Todo mundo gosta de casa sem lixo. Agora, esse processo de pegar o lixo, levar para fora, não é tão agradável, não é tão gostoso. E, principalmente, quando são em alguns momentos
que você não estava preparado para isso. Meu psicológico já estava lá sonhando. E aí eu ouço aquela voz vindo cada vez mais perto e falando cada vez mais forte. E aí eu vejo ela na minha frente e falo, opa, peraí, já estou indo, calma, já vou levar. Levar o lixo para fora é uma necessidade. Só que existem pessoas que acham comum conviver com o lixo. Essas pessoas, elas se chamam acumuladores. Carlos, você pode me ajudar? O Carlos vai projetar ali agora fotos de casas de pessoas que são consideradas acumuladores. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Tem alguns programas de televisão, principalmente nos Estados Unidos, que trabalham só sobre esse tema. E essas fotos, elas vieram desse programa. Olha a casa. Eu acho que isso era uma sala. Pode passar, Carlos. Olha lá. Isso aí era um quarto, tá, gente? Aquilo ali é uma cama. Dá para perceber, né? É uma cama. O fotógrafo, o câmera está ali perto. Pode passar. Eu acho também que é um quarto. Vai. Aí, ó. Isso aí era um lugar de trabalho, né? Pode passar. Outro quarto. Pode passar. Tem gente falando misericórdia. Nossa. Pode passar. Acabou. Tem mais fotos, mas tá bom. Não precisa causar trauma em ninguém. Chega, né? Isso. Tem pessoas que convivem bem com o lixo. Se você assistir um programa de televisão, é inacreditável. Uma mulher que morava no andar, ela alugou a casa de uma senhora que era acumuladora. E o mais interessante, que você não percebe que você mora em cima, embaixo ou do lado de um acumulador. Você não consegue perceber. A mulher alugava a casa de uma senhora, em cima, a dona do prédio, ela era acumuladora. A mulher estava morando há 2 anos com a sua filha tinha ficado doente várias vezes e ela não sabia que a dona do prédio era uma acumuladora. O pessoal fez um combinado com ela, dizendo que ia tirar a moradora de lá para passar um dia para passear, para tentar organizar, tirar o lixo da casa dela antes que a vizinha voltasse. Tinham carregado 18 caminhões de lixo e não tinha acabado ainda. Ainda estava quase metade de lixo a casa dela, tomada de lixo. Algumas pessoas consideradas acumuladores, elas têm a capacidade de conviver com o lixo. Elas não querem se desfazer, elas lidam bem com isso. Só que se olharmos, lógico, tem gente que falou assim, nossa, é uma doença com toda certeza. Mas se nós analisarmos, se nós não tomarmos cuidado com o nosso coração, com a nossa alma, nós acumulamos tanta dor, tanta confusão, tanta tribulação, tanta coisa na nossa vida, tantos sentimentos, que se nós não tomarmos cuidado, se Deus olhar para dentro de nós, essa vai ser a realidade dentro dos nossos corações, das nossas vidas e da nossa alma. Porque, queridos, precisamos entender uma coisa: você e eu somos acumuladores da alma. A nossa alma acumula e absorve palavras, sentimentos, alegria, tristeza, paz, tempestade, o nosso coração absorve. Ele fica cheio de sentimentos o tempo todo. E se não tomarmos cuidado com aquilo que entra no nosso coração, se nós não desfizermos de algumas coisas, se nós não jogarmos fora alguma coisa, aquele vai ser o retrato da nossa vida, da nossa história. Isso é muito preocupante. Nós olhamos para pessoas doentes, que acumulam lixo em suas casas. E quantas pessoas acumulam lixo, palavras desnecessárias no seu coração e na sua vida? Quando nós olhamos para a história de Abraão, para classificar Abraão, eles usaram um adjetivo
que se você falar pai da fé, logo vem à sua cabeça o nome Abraão. Abraão. Deus escolheu um homem para poder fazer dele uma nação. E Ele não escolheu esse homem à toa. Sabe, existiam algumas características na vida de Abraão que fez com que ele se tornasse o homem considerado o pai da fé. Fizesse com que ele fosse considerado por Deus alguém para fazer parte do seu plano, alguém para que ele pudesse usar. Precisamos entender, quando olhamos para a vida de Abraão e para inúmeros personagens bíblicos, que Deus não usa pessoas só por usar. Ele não usa pessoas simplesmente porque são capazes ou capacitadas. Ele não usa pessoas simplesmente porque ele deseja ou quer usar. Ele não chama pessoas também e sai usando. Ele chama pessoas, trabalha na vida delas, no coração delas, sabe, lapida o andar dessa pessoa, molda o seu coração e a partir daí, a partir de um trabalho feito por Deus no coração do ser humano, ele então passa a usar as pessoas, passa a usar a cada um de nós dentro de um plano estabelecido que ele tem. Abraão foi um homem preparado por Deus. Abraão foi um homem que soube esvaziar o seu coração de algumas coisas, encher o seu coração de outras, e um homem que teve a capacidade de sair de onde estava, de sair do seu lugar, para ir para um lugar que ele não conhecia, que ele não sabia onde era, que ele não sabia como iria ser as adversidades, o que ele iria enfrentar. Ele simplesmente se pôs a obedecer a Deus. Queridos, acumuladores da alma precisam aprender uma coisa muito importante. Eu preciso aprender uma coisa muito importante. Deixar coisas relevantes para o meu coração, coisas importantes para mim, para trás, quando o plano que Deus tem para mim é deixar para trás. Não importa o que seja, ele deixou a sua família. O primeiro ponto que Deus coloca aqui para Abraão é: sai da tua terra, da tua parentela, esse povo não me serve, esse povo não vive para mim, esse povo não me adora, esse povo não tem comunhão comigo, e eu quero começar um plano, um projeto através da sua vida, e para isso, para que algo aconteça, eu quero que você deixe coisas que são relevantes, coisas que são importantes para você. Eu sei que são relevantes, eu sei que são importantes, mas eu quero que você deixe tudo para trás. Tudo para trás. Ali Deus não estava pedindo para Abraão abandonar pecado. Ali Deus não estava falando simplesmente para Abraão que era importante, para Abrão, nesse caso aqui, ainda Abrão, dizendo para ele: eu quero que você abandone o seu jeito torto de falar. Ele está falando: eu quero que você deixe a sua vida para trás. Eu quero que você deixe os seus parentes. Eu quero que você deixe os seus amigos. Eu quero que você deixe tudo. É necessário você deixar tudo para eu realizar aquilo que eu preciso realizar através de você. Abrão, nesse caso, ele foi um homem que Deus usou e que foi capaz de abrir mão da sua família, dos seus parentes, da sua cidade, da sua terra natal, do seu conforto, da sua segurança. Ele foi capaz de abrir mão de tudo que era necessário para poder estar com Deus. Com toda a certeza do mundo, ele tinha no seu coração acumulado o amor das pessoas que estavam ao seu redor, as conversas, a amizade, sabe, de poder sentar com um parente, com um amigo, e a Laura conversando, por exemplo, com meu pai pelo Skype, ela viu meu pai mostrando o cachorro para ela e tal, e ela virou para o meu pai e falou assim: vovô, eu quero ir na sua casa hoje, posso? Sabe, Abrão ele ia perder isso. Eu não tenho isso, eu nunca tive isso, de falar assim: nossa, hoje à tarde eu vou para a casa do meu avô. Meu avô morava 1.500 quilômetros de distância, o meu outro avô morava 700 quilômetros de distância. Agora eu olho para minha filha, ela vira para o meu pai ali no computador e fala: vovô, eu quero ir na sua casa brincar com o Kiko.
posso ir aí para poder brincar com o Kiko e tal? E aí eu fiquei olhando aquilo e pensando, poxa vida, se meu pai estivesse aqui ou se eu estivesse lá, isso ia ser tão mais fácil, a minha vida ia ser tão mais fácil, ia ser tão mais seguro sair e deixar a Laura, ia ser tudo mais fácil, a vida seria tão mais fácil, pois Abraão abriu mão daquilo que era fácil para ele, da sua facilidade, da sua praticidade, de tudo, para Deus realizar uma obra na sua vida. No caso de Abraão, era específico, muito específico o que Deus queria dele e o queria fazer dele. Só que uma coisa que fica muito clara quando nós olhamos para todos os personagens bíblicos que Deus usa, é que ele chama e junto com esse chamado ele mostra o que vai fazer na vida dessa pessoa. Ele chama Abraão e fala, eu vou fazer de você uma grande nação. Uma grande nação. Só que para eu fazer isso, Abraão, para eu fazer isso, é necessário você deixar, é necessário você abrir mão, é necessário você estar num lugar que você ainda nem conhece, é necessário você viver uma vida que você ainda não conhece. Pode parecer que não tenha nada a ver com você, mas você sabe que existem algumas coisas que você precisa deixar. Você sabe que existem algumas coisas que você precisa escolher. Você sabe que existem algumas coisas que às vezes nos atrapalham a estar com Deus, como o Jairo falou. Existem algumas coisas boas e coisas ruins. Hebreus fala sobre peso e pecado, que no texto tem conotação completamente diferente. Peso não é pecado. Peso é aquilo que atrapalha. Peso é aquilo que impede o desempenho. Peso é aquilo que te impede de viver o que você poderia viver em Cristo Jesus. Às vezes o trabalho exaustivo tem se tornado um peso, não o trabalho em si, mas como você olha para o trabalho, a família, como você olha para a família, como você trata a esposa, como a esposa te trata, ou namoro, faculdade. Nada disso é pecado, mas pode se tornar um peso se não soubermos como lidar. Senhor nosso Deus, nessa noite nos faz lembrar que somos, eu e você, acumuladores da alma. E acumuladores da alma sofrem quando não conseguem deixar o passado para trás, quando não conseguem deixar algumas coisas importantes, quando não conseguem a se relacionar tão bem com Deus, porque algo está à sua volta impedindo. Os parentes, os amigos, a comodidade, tudo isso iria atrapalhar o plano de Deus na vida de Abraão. Abraão não poderia fazer o que ele fez e não poderia ser o que ele foi de outra forma. Deus quer trabalhar nas nossas vidas e Ele quer que abramos mão, que você e eu abra mão daquilo que é necessário para que Ele realize uma obra em nossas vidas. Só que andando um pouco mais, diz o texto, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Acumuladores da alma sofrem quando não conseguem deixar o passado para trás, aquilo que impede um relacionamento com Deus. E isso não são só coisas, não são só pessoas, são sentimentos, são palavras. Muitas coisas nos impedem de ter um relacionamento com Deus. Mas também sofrem, só um segundo, só para ver se o Carlos está. Sofrem quando só avançar é suficiente. Só avançar, só progredir, só crescer é suficiente. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, a gente observa que ele se preocupou não só em caminhar,
não só em crescer, não só em realizar. Quando nós olhamos para a vida dele como um todo, a gente observa que ele sempre esteve preocupado em não só desenvolver a sua vida, em não só crescer, em não só ver a sua família crescer. A gente observa que em todos os obstáculos da sua vida, crescer, avançar, só isso não era suficiente. E quando nós, na nossa vida, só desejamos simplesmente crescer, só avançar e só crescer, a gente sofre. Porque avançar é diferente de avançar dentro de um padrão estabelecido por Deus. Deus disse que faria de Abraão uma grande nação. E dá a ele um filho. Como chama esse filho? Isaac. E o que Deus pede para Abraão fazer com Isaac na adolescência? Ele está avançando. Ele foi para onde Deus queria que ele fosse. Ele começou a fazer aquilo que Deus queria que ele fosse. Diz que ele obedeceu. Mas num determinado momento Deus dá a ele um presente. E Deus faz o que com esse presente? O que Deus fala? Sacrificar. Quero o seu filho. Quero que você sacrifique o seu filho. O que ele fez? Ele obedeceu. Ele obedeceu. Em todos os momentos, nos momentos mais difíceis, ele obedeceu. Ele não se preocupou só em ser uma grande nação. Não, peraí, mas Deus falou que eu vou ser uma grande nação. Se eu matar o meu único filho, como é que eu vou fazer? Se eu matar o meu filho, o filho da minha velhice, e aí? Ele não se preocupou. Obviamente o coração dele estava partido. Obviamente o coração dele estava arrasado. Eu tive uma experiência na minha adolescência. A minha avó faleceu, a mãe do meu pai. Faleceu e foi um momento muito duro. E eu vi o meu pai derramar uma lágrima e nada mais. Eu não via o meu pai falar e braguejar, fazer qualquer comentário, ele não falava nada. E eu falei assim para minha mãe: mãe, o meu pai ficou muito triste, mas ele não passou para a gente. E eu não entendo por que ele não falou nada. Minha mãe virou para mim e falou assim: filho, seu pai é muito crente. Ele acredita que se isso aconteceu, era a melhor coisa que podia acontecer, porque Deus só faz aquilo que é bom para os seus filhos. Ele sofreu no íntimo, no coração dele, mas ele confiou, acreditou que era a melhor coisa que podia acontecer, porque Deus faz o que é melhor para os seus filhos. E Abraão vivia assim. Quando foi exigido dele algumas atitudes, ele entendeu que só avançar, que só crescer, que só estar mais próximo do projeto de Deus não era tudo. E ele estava disposto a pagar o preço que fosse preciso para isso. Ele esteve disposto a sacrificar o seu filho em obediência a Deus, acreditando que se isso fosse necessário, é porque Deus sabe e tem o melhor para os seus filhos. Posso ouvir um amém? Deus sabe o que é bom para os seus filhos. Eu fui para o Mato Grosso para ajudar a minha sogra, que tem detalhes que eu não posso nem contar porque não pode ficar gravado, para ajudar a minha sogra, para fazer uma boa ação. Voltamos, coisas desagradáveis, coisas terríveis aconteceram. Mas tudo acontece com a vontade de Deus e com a bênção de Deus. Deus, obrigado. Obrigado. Nada é mais importante do que estar no centro da vontade de Deus. Nada é mais importante. E por fim, acumuladores da alma encontram repouso quando andam de acordo com aquilo que alcançaram, quando andam obedientes a Deus. Versículo 4 diz: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 65 anos quando saiu. 70
75 anos. 75 anos. E eu com 29 estou precisando de óculos. 75 anos. Eu não vou perguntar, seu Mário, quantos anos o senhor tem? Não vou fazer isso. E isso? 77? Hã? 77, plena saúde, bem vivido. Vai, com certeza. Imagina o senhor hoje, tendo que abrir mão de tudo. Tudo. O senhor acha que o senhor viveu muita coisa, e aí agora Deus vira para o senhor e fala assim, com 77 anos, você ainda não viveu nada. Você vai abrir mão de tudo que você construiu. Você vai abrir mão dos seus filhos, dos seus parentes que você viu crescer. Você vai abrir mão de tudo. De tudo. E vai me obedecer por todo esse caminho. Às vezes, tem gente que vai pensar assim, gente, mas com 75 anos já obedeceu demais. Com 75 anos não tem coisa errada para fazer mais, não. Nós acreditamos que fazer errado consiste só em fazer alguma coisa errada. Quando não fazer aquilo que é certo também é errado. Deixar de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Deixar de andar por onde Deus quer que andemos. Deixar de falar aquilo que Deus quer que falemos. Deixar de fazer alguma coisa também é desobedecer. É desobedecer. Não são só os adolescentes que erram, não. Tem muita gente idosa que ainda pode render muita coisa, que pode fazer muito mais, que pode obedecer, sabe? Não vou falar não, vou segurar. Mas eu sei que erro e acerto não tem idade. Não tem idade. Erro e acerto não tem idade. O ano passado, eu fiz o velório de um homem de 95 anos, com câncer, em Uberaba. Saí de Patrocínio para ir em Uberaba. Esse homem com 95 anos, câncer avançado, estava vendendo a sua casa, fazendo um negócio para construir não sei o que. Ele estava sonhando, ele estava vivendo. A idade, a doença, não era mais importante do que o que ele tinha para fazer. Não era mais importante. Idade não é mais importante do que obedecer a Deus. Viver plena saúde, em plena obediência a Deus. Essa é a coisa mais importante. Porque, queridos, a vida é passageira. E se nós olharmos para trás, nós vamos perceber que poderíamos ter feito muita coisa que não fizemos. Nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber que poderíamos ter dito muita coisa que não dissemos. E Deus nos chamou para olhar para trás e sentirmos paz em tudo o que fizemos, em tudo o que falamos, em tudo o que construímos. Precisamos consertar, precisamos construir. Não existe tempo para se consertar aquilo que está errado. Não existe tempo para poder construir aquilo que ainda não foi construído. Existe tempo para tudo. Podemos fazer, podemos realizar. É muito triste olhar para trás e perceber que palavras não podem ser mais ditas, que gestos não podem ser mais feitos. Abraão viveu de uma forma para não se arrepender. Não se arrepende quem vive com Deus e para Deus. Entenda que essas duas frases têm sentidos diferentes. Não se arrepende quem vive com Deus e para Deus. Não se arrepende. Não se ressente do mal. Não acumula em seu coração coisas que o impedem de ter uma vida plena com Deus. Não acumulam em seus corações
aquilo que impede de desenvolver a unidade cristã, o plano que Deus tem para a sua vida. Como crente, como família, como corpo de Cristo, Deus tem plano para a vida de cada um na sua individualidade. O que é para eu fazer, o Jairo não vai fazer. O que é para o Jairo fazer, o Daniel não vai fazer. O que é para o Daniel fazer, a Ivanete não vai fazer. Cada um de nós, Deus tem um plano específico. E para nós realizarmos esse plano que Deus tem para a nossa vida, precisamos abrir mão de tudo que for preciso. É necessário obedecer a Deus. É necessário andar de acordo com o conhecimento que temos de Deus. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que quando você chegar em casa, ou aqui dentro da igreja mesmo, você está lembrando de muitas coisas que te impedem, que te desanimam, que te desestabilizam a ter uma vida em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus, em perdoar, em amar, em abrir mão de um sentimento, em abrir mão de uma determinada coisa. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. E uma das coisas mais fáceis da gente ser é juiz do outro. É dizer que o outro é ruim por causa disso, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é aquilo, outro. E eu não estou aqui nessa noite para dizer que alguém é melhor do que alguém ou que alguém é pior do que alguém. Estou aqui nessa noite para dizer que o pouco tempo que temos pode ser vivido intensamente com Deus em obediência. E que podemos aproveitar tempo, que podemos viver coisas maravilhosas, milagres maravilhosos, e uma unidade que poucas pessoas experimentaram, se deixarmos coisas que são importantes para nós para trás. Se obedecermos a Deus, se andarmos em conformidade com a sua palavra e naquilo que a sua palavra nos diz. Amém?